Apenas um download simples. Isso não se trata apenas das condições dos dias de Noé, mas também sobre Noé. E Noé foi um tipo e sombra do remanescente. Isso vai piorar em momentos caóticos, como antes do dilúvio, sobre os quais Jesus nos alertou para não sermos enganados. Mas com quem ele fala? Ele fala com os que são como Noé? Então eu comecei a ensinar e sobre o que é o livro, como preparar os que são como Noé nesta geração de Noé. Então você está dizendo que haverá uma geração final, sim, e eles serão como Noé. Sim, Senhor, o que isso significa? claro, eles vão construir mesmo em meio ao caos e à zombaria. Mas eles também vão ver coisas que nenhuma geração atual e muitas gerações jamais viram algo assim. Como? Como? E uma das coisas que abordamos no livro é o que eu acredito ser a incursão final. Existem muitas teorias, como você sabe, por aí sobre os vigilantes e outras coisas, e nós sabemos o que aconteceu nos dias de Noé, certo? Então, o que aconteceu nos dias de Noé? Então, de acordo com o livro de Enoque, como você sabe, durante o tempo de Jarede, os vigilantes atravessaram dimensões. Os filhos de Deus. Os vigilantes viram que as filhas dos homens eram atraentes, tomaram-nas como esposas e geraram os gigantes daqueles dias e também dos que vieram depois. Uma das questões analisadas no livro é o retorno a esse ponto, revisitando o que chamo de rebelião recorrente. Então começamos a falar sobre todas as diferentes manifestações, a reciclagem desses deuses com D minúsculo e tudo isso para uma última incursão que eu acredito que Jesus estava mencionando quando disse: quando isso acontecer na geração final, lembre-se, era uma resposta à pergunta: qual o sinal do fim dos tempos? Então, antes de falar sobre guerras, antes de falar sobre terremotos e até mesmo antes de falar sobre Noé, ele começou falando sobre a descendência. Que vocês não sejam enganados, porque o engano vai ser, nesta geração, maior do que provavelmente em qualquer geração desde Noé. Quando você diz que haverá outra incursão, o que isso significa? Eu acredito, mas não posso provar. Isso é, obviamente, o que eu chamo de evangelho, segundo Larry, mas de alguma forma, vai haver uma incursão muito parecida com o que aconteceu nos dias de Noé. Agora, eu acredito que vamos ver centenas e milhares de gigantes andando por aí? Talvez não, provavelmente não. Eu acredito que essa geração, o motivo de ser tão única, é porque naquela época eles precisavam daquilo, agora eles têm IA. Eles têm o transhumanismo, têm todo tipo de maneira de invadir. O objetivo final deles sempre foi a identidade, mudar quem vemos como nosso Criador. A divulgação dos OVNIs está chegando rapidamente. Eu acredito que, quando você olha para Big Picture, que é o nome do meu canal no YouTube, eu chamo assim, você começa a ver essa incursão desse espírito. O anjo caído, a tecnologia, essas coisas que surgiram na nossa geração, pense nisso. Ficamos milhares de anos com cavalos, charretes e carruagens. E então chegamos de 1890 a 1920. Quando comecei a calcular no livro, se nós somos a geração de Noé, Rick, qual seria a geração de Jared para nós agora? Bem, é de 1890 a 1920. E foi aí que aconteceu a Revolução Industrial. Eu acredito que houve uma incursão que aconteceu de uma forma diferente, onde tecnologia antiga, tecnologia dos anjos caídos, começou a influenciar o nosso povo. Caminhando rumo à geração final, a de Noé, que representaria o retorno de Jesus Cristo. Você sabe, nos dias antes do dilúvio de Noé, eram dias de transgressões, os anjos transgrediram, os nefilins transgrediram. Sim, Senhor, e afirmo que era a era do trans. Bem, aqui estamos nós de novo. Transhumanismo, transgênero. Sim, nós realmente estamos vivendo isso. Eu acredito que já estamos experimentando uma segunda incursão, absolutamente agora. Qual papel você acha que os OVNIs e o APES têm a ver com toda essa sua grande... Enorme. Qual foi o objetivo inicial de tudo isso? Começou com um ataque à identidade no jardim, Gênesis 3:15, e à linhagem sanguínea. Foi uma tentativa de mudar nossa imagem, que foi criada à imagem de Deus, Gênesis 1:26, o domínio que nós damos. Então eu acho que a revelação definitiva sobre OVNIs vai ser sobre lealdade. Eu também chamo isso de... O que você quer dizer com lealdade? Quem te criou? Quem te colocou aqui? Acredito que seja a narrativa. Quem te colocou aqui? Quem é seu Deus Supremo? Na minha opinião, quando as revelações surgirem, isso vai acontecer. As palavras serão mais ou menos assim. Eles sempre estiveram aqui, sempre soubemos, mas mantivemos em segredo por preocupação com as religiões do mundo. Isso já é o que eles estão dizendo. Eles já estão dizendo isso? Eles estão dizendo isso agora.
Eles estão dizendo isso e eles ficam tipo, mas alguma coisa, acreditam que algo catastrófico vai acontecer. Isso vai obrigá-los a agir, ou pelo menos eles vão usar isso e vão dizer: olha, nós preferiríamos ter ficado nos bastidores, mas precisamos vir à tona e contar para vocês, porque precisamos salvar a humanidade, porque vocês foram criação nossa. E todas essas religiões que dizem que existe um Deus lá em cima que criou vocês, na verdade nós somos esse Deus. E esse é, em última análise, o objetivo da serpente na árvore. Ela queria assumir o papel de Deus. Quem você acha que são essas criaturas? Diga novamente, Senhor. Quem são essas entidades? Estão falando sobre OVNIs, alienígenas e afins. Acredito que sejam tecnologias de anjos caídos, com atividade demoníaca envolvida. Existem várias teorias. Eles seriam demônios? Minha teoria é que demônios existem. Eu acredito que eles são espíritos desencarnados dos nefilins do dilúvio, buscando corpos para habitar. Mas sabemos nas escrituras que anjos, existem várias raças de anjos, há anjos que precisavam de carruagens. Existem todos os tipos de seres celestiais. Com certeza. Você tem o livro do Fred Price? Sim, sim, senhor. Anjos, demônios. E os batistas? Fale com ele e traga ele para o meu programa agora. Tô dizendo, esse é um livro fabuloso. Fenomenal, fenomenal. Você já leu? Eu li partes dele. Eu li 2 vezes, do começo ao fim. Uau, de uma vez só. Uau, quero dizer, eu não consegui largar aquele livro. Uau, é muito bom. E o seu livro sobre o dilúvio final? Sim, ok, agora vamos falar sobre isso. Precisamos responder, se há uma geração de Noé, qual é o dilúvio final? Ok, ótima pergunta. O dilúvio final. O motivo pelo qual eu chamo assim é porque eu acredito que há 2 dilúvios vindo. Rick, há um dilúvio de trevas e há um dilúvio de glória. E o dilúvio de trevas já chegou. Já está aqui. E o dilúvio de glória aumenta. Bem no meio disso estão os Noés. Somos o remanescente, a geração, ficando menor, mas mais poderosa. Lembre-se, Jesus disse para trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Acredito que esse dilúvio de trevas só aumenta. Para os Noés, os despertos, os construtores, o reino, gente que prega sobre o que nunca viu. Noé falou de algo que ninguém conhecia ou tinha experimentado. Então estamos pregando sobre algo que nunca experimentamos, ouvimos, mas sabemos que Deus disse que está chegando. Então você tem Noés construindo, trabalhando, pregando, enquanto a escuridão, enquanto os nefilins, enquanto todas essas coisas estão acontecendo. Mas então Deus diz: espere, ainda tenho você. Não pedi para construir nada antes de te dar o projeto. Deus foi o projetista da arca. E uma das coisas que eu falo no livro, O Dilúvio Final, é a importância disso. Deus dá a ele o download dos esquemas de um barco que ninguém jamais tinha visto algo parecido, mas uma coisa estava faltando. Eu quase posso ver Noé pensando: vi todos os detalhes que você me deu, cada um deles. Mas essa porta não tem maçaneta, nem tranca, não consigo fechá-la. Você pediu para construir a rampa para trazer tudo isso. Como fecho? Deus diz: deixa comigo, eu fecho a porta. E acredito que a geração de Noé, nossa tarefa e missão, é construir em meio a todas essas manifestações e escuridão. E os nefilins estão voltando. E Deus diz: enquanto a porta estiver aberta, continue construindo. Você não é quem vai fechar a porta. Você é a geração de Noé. Esse dilúvio de trevas e esse dilúvio de glória vão convergir em um último dilúvio. E é isso que Hebreus diz sobre os últimos dias. Tudo que pode ser abalado será, até restar só o que não pode ser abalado. No meio disso está a geração de Noé. Nas montanhas baixas do Ararat estão as ruínas da Arca de Noé. Passei cerca de 2 meses lá. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso, e aquela arca reapareceu em 1948, no mesmo mês em que Israel restabeleceu a nação. E eu realmente acredito que foi um sinal profético de que chegamos ao fim dos tempos. Sim, então o que precisamos fazer se nós, e se você faz parte da geração de Noé, o que precisamos fazer para sermos quem Deus quer que sejamos? Primeiro, certifique-se de que seu nome está no livro da vida e que você é um soldado no exército de Deus. E eu também acredito que Jesus foi muito intencional com o que disse e com a maneira como disse. Então, quando ele respondeu àqueles discípulos: cuidem para não serem enganados, pois o engano será tão grande que poderia enganar até os próprios eleitos, se isso fosse possível. Foi isso que Jesus disse. Foi isso que ele disse. E então ele falou: olhem para as guerras, prestem atenção nas guerras e em tudo isso. Mas estude Noé, estude mesmo, não só Noé, não só ele, mas estude as condições de Noé, estude tudo o que aconteceu lá, porque se você não fizer isso, vai ser pego de surpresa. Encorajo todos que assistem, alinhem o coração com Deus. Clamem a Deus para que o poder do Espírito Santo se manifeste em suas vidas e digam ao Senhor que entenderam a missão. Minha missão é ser como Noé, então peço a Deus que me ensine isso.
ele pode te mostrar e ensinar coisas que talvez sejam desconfortáveis. E muitos pastores, eu pastoreio pastores assim como você, e eu digo a eles, olha, você não precisa pregar sobre isso o tempo todo, mas você vai prestar contas diante de Deus. Pregadores cristãos, quando isso acontecer, você vai responder diante de Deus e Deus dirá, eu te avisei para vigiar isso, mas você não fez isso. Acho que é hora dos homens e mulheres de Deus equiparem esta geração final para estar desperta neste momento. Sabe, os dias antes do primeiro dilúvio são meio misteriosos e as pessoas realmente não pregaram muito sobre isso, mas Jesus realmente disse, como foi nos dias de Noé. O grego usa a palavrinha husper, que significa exatamente como era. Isso significa que haverá repetição, outra incursão é necessária. Com certeza isso precisa acontecer e você diz que não precisa falar disso o tempo todo. Se você realmente entende esse fundamento, isso afeta tudo o que acredita, todo o espírito e o que vê. Sim, estamos vivendo no fim dos tempos, sim, quando as trevas vão se levantar, mas eu realmente gostei do que você disse. A porta da arca ainda está aberta. Ela ainda está aberta, só Deus pode fechá-la. Aproveite e coloque o máximo de pessoas possível dentro. E quando vai ser o momento em que Deus decidir fechar a porta? Também acredito nisso e percebo que está cada vez mais raro entre os pregadores. Creio no arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Eu acredito firmemente nisso, acredito que é bíblico e acredito que é por isso. Uma das razões, enquanto eu estudava Noé e estudava a porta e tudo mais, isso ficou ainda mais claro para mim. Ele está na arca, e a porta ainda está aberta, e ele está chamando as pessoas. Vocês ainda podem entrar, vocês ainda podem entrar. E o horror me atingiu enquanto eu escrevia isso, que em algum momento, 7 dias depois, ele está lá, ele começa a ouvir esse barulho de rangido, e ele começa a ver essa porta bem na frente dele se fechando, e ele está gritando, é o fim, é o fim. Você ainda pode entrar, entra logo, enquanto eles zombam dele e a porta se fecha com força. Isso é realmente chocante. Ah, é chocante. E você poderia, em algum momento, quando a chuva começa, eles estão batendo, estão arranhando. Nós acreditamos em você agora, nós acreditamos em você agora, tarde demais, Deus já fechou a porta. Como pastor, como isso impactou sua igreja? Bem, eu vou te dizer positivamente, eu digo positivamente, Pierre. Agora temos muitas pessoas que têm me ouvido pregar sobre isso online, dirigindo 2 ou 3 horas em cada sentido para estar conosco, já que não encontram isso em outro lugar. E onde fica a sua igreja? Birmingham, Alabama, Solid Rock Church. Sou pastor há 31 anos. Joseph Z ama a sua igreja. Adoro o Joseph Z. Ele já esteve várias vezes na minha igreja e virá para a nossa primeira conferência profética. Se eu conseguir organizar ouvintes, talvez em janeiro Birmingham finalmente veja Rick Renner. Ah, se você me convidar, eu vou. Está registrado. Convidei você oficialmente para Birmingham, Alabama. Eu adoraria ir para estar com você. Seria uma das maiores honras da minha vida, Senhor. Então, para a pessoa que está ouvindo você e eu agora, o dilúvio final, o que você quer dizer para ela enquanto encerramos? Quero dizer, prepare-se. Quero dizer, prepare o seu coração. E não tenha medo de clamar a Deus e dizer, sabe de uma coisa? Aqui estou eu. Você pode ser um pregador, pode ser um trabalhador da construção civil, pode ser um advogado. Não importa, se você é um filho de Deus, Deus te chamou para ser um Noé. É por isso que digo que não é só sobre Noé. Ele não queria que você estudasse Noé, mas o usava para representar toda a geração de Noé, uma geração de Noés. Estou dizendo, clame a Deus e peça que quando a escuridão vier, Ele te ajude a entender sua missão, sem medo, mas com poder, amor, mente sã e sendo um homem do reino. Era isso que eu admirava em Noé. Dizem que ele pregou por mais de 100 anos e ninguém foi salvo. Mas, sabe, você enfrenta dificuldades no ministério, eu entendo. Mas ele não era evangelista, era um homem do reino e pregava o reino. E quando você prega o reino, o arrependimento faz parte disso, a salvação faz parte disso. Eu estou te encorajando a se tornar um homem do reino, uma mulher do reino. Pegue seu martelo, sua serra e comece a cortar com uma mão, construir com a outra e pregar com sua voz que Jesus está voltando. E você sabe, ele recebeu muitas críticas, com certeza, quero dizer, 100 anos ele disse, e então veio o dilúvio. Tenho certeza de que riram e fizeram piadas com Noé. Com certeza. Aquele velho construindo um barco. Sim. E sabe, se as pessoas rirem de você, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Isso faz parte, sabe? Algumas pessoas têm medo de viver nos últimos dias. Para mim é tipo um oba-oba. Estamos aqui. Oh, meu Deus, você nos escolheu. Que honra. Os profetas profetizaram, estamos vivendo isso e temos o poder, a graça e a palavra de Deus. Temos tudo o que precisamos. Sim, Senhor. E agora temos um novo livro, sim, o Dilúvio Final. Sim, Senhor. Li, é muito bom, até escrevi uma recomendação para ele. Sim, você escreveu?
E quero te dizer, é um livro que vale a pena ler. Eu não recomendo livros com facilidade. Uau, porque eu acredito que é algo muito sério recomendar e endossar um livro. Se vou endossar um livro, leio ele todo, por isso li o livro dele inteiro. Você precisa comprar O Dilúvio Final, que pode ser encontrado novamente em... Amazon ou onde quer que você compre livros. E claro, pela Destiny Image. Ele será lançado em 7 de abril. Sim, Sr. Larry, obrigado por estar aqui. Muito obrigado, foi uma grande honra. E eu estarei chegando em janeiro.